Isaac, seu filho, tomou o fogo do cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: Abraão, eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse a Abraão: Deus proverá para si ou para ele mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram lá depois de cedro. Ele ficou Abraão no altar, e depois de um lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para morar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço, nem faça nada, por conta agora sei que tens ao Senhor na unidade do teu filho e teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro de trás, travado pelas suas pontas no mar. E foi Abraão que tomou o cutelo e ofereceu no holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: do Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor que se proverá. Verso 15 para terminar. Então o anjo do Senhor lhe bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém, querido? Eu fiz questão de ler essa palavra rápido, que é grande, né? É bem grandão, então vocês entenderam a leitura? Vocês acompanharam? Interessante, aqui o Senhor, no final desse texto, esse versículo, o Senhor fala: jurei por mim mesmo. Por que jurei por mim mesmo? Porque alguém só jura por alguém maior. Entendeu? Eu só juro por Deus, porque o Senhor é maior. Juro pela minha vida, porque a vida é maior do que aquilo que você está jurando. Então a pessoa só jura por aquilo que é maior. É por isso que o Senhor usa essa expressão: juro por mim mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém maior aqui. É por isso que ele usa essa expressão: jurei por mim, porque tem alguém maior que o Senhor. Então só tem como jurar por ele mesmo, porque ele é maior que todas as coisas. E no contexto dessa mensagem, no início, na verdade, Gênesis capítulo número 22, vai falar que o Senhor colocou Abraão à prova antes dessas coisas. O que aconteceu antes dessas coisas? O chamado de Abraão aconteceu no capítulo número 12. Fica tudo, vou tentar sempre falar um pouquinho mais rápido para você poder entender. Preste bastante atenção. No capítulo número 12, o Senhor chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Abraão está numa terra promíscua, numa terra idólatra, ao qual o próprio pai dele chama Terá, que é fabricante de Deus. No capítulo número 12, Deus não conhece Abraão. O Senhor fala para ele: Abraão, você é da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu vou fazer de você uma denominação. Vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te abençoar. Abraão não sabe que Deus nunca viu quem é o Senhor, mas obedece e sabe. Ao Abraão sair, Abraão leva Ló, sua mulher Sarai, na verdade, a mulher era Abraão, mas ele leva sua mulher Sarai, leva teu sobrinho Ló e as fazendas, a riqueza do tempo. Abraão já era um homem próspero. Segundo os lábios de José, ele é um homem muito bom em palavras, consegue persuadir muita gente somente em palavras. Querido, interessante que Abraão sai, Deus fala para ele ser da terra da parentela, mas ele leva um parente chamado Ló, que vai sorrir, filho do irmão dele chamado Arã. Terá teve 3 filhos, já sabia: Abraão primeiro, Abraão, Naor, e o terceiro, Arã. Ló é filho de Abraão sai de lá, porque Arã já morreu, adota esse menino chamado Ló, que já morre, e leva ele, um parente também. Abraão chega até, querido, anda de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã, então o Senhor prometeu uma terra que não leite e mel. E ao chegar nessa terra, perto dos cavalos de Moré, onde ficava habitado os cananeus de Siquém, o Senhor aparece para ele e fala: essa terra é Deus de Abraão. Ele devia voltar, adora o Senhor, sai dali de Canaã, do cavalo de Moré, anda mais um pouco, perto das montanhas de Betel, ao ocidente de Betel, chega até entre Ai e Betel, edifica um outro altar, adora o Senhor, glorifica o Senhor. Só que a palavra fala que tem fome na terra de Canaã. Por ter fome, o que ele faz? O Senhor me chamou para uma terra, mas a terra tem fome. Então vou descer para o Egito, sem Deus mandar. Ele desce para o Egito, lá ele faz um pacto com a sua esposa. Ele fala: quando você é muito bonito, chega lá, os egípcios vão querer matar. Fala que você é cuidado, fala que você é irmã, se você não vai matar. Alguns dizem que Abraão mentiu, só que Abraão não mentiu. Lá para frente você vai ver no capítulo número 20 que Abraão vai falar: não, ela é minha irmã, sim. É minha mulher, porém é minha irmã, filha de Terá, por não filha da minha mãe. Abraão não mentiu. Tem gente que fala que ele mentiu, não mentiu. Se você ler, você vai ver que ele não mentiu. Interessante é que ao chegar lá no Egito, o rei Artur, o rei olha e fala: nossa, gostei dessa mulher, vem para ser minha esposa. Só que Deus não permite que pecar com o Senhor. E começa a dar doenças. O rei vê e fala: não, você está mentindo para mim, sabia? É a sua mulher. Leva ele, dá bens, prata, ouro, dá tudo.
E Abraão está indo embora com Ló, sai do Egito, volta para Canaã. E ao voltar para Canaã, agora Abraão está mais rico do que ele já tinha condições, porque o rei do Egito dá muita prata, ouro, gado, tudo para ele. E Ló, por andar com ele, né, porque assim é quem anda com aquele que é abençoado, porque a promessa acaba respondendo para Ló. E acaba respondendo muito para Ló. E agora Ló tem muitas quantidades também de gado e ovelha. É rico também. Abraão também tem. A palavra fala no capítulo ali, de número 13, começa a ter uma confusão, uma briga entre os pastores de Abraão contra os pastores de Ló. Um pedaço de gado, terra. Abraão chama ele e fala: só, o negócio é o seguinte, escolhe um lugar que você decidir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O espertão do Ló olha e fala: não, eu quero mais Campinas, muito mudava de Sodoma, onde a palavra fala que era um jardim de Deus. Ele olha e fala: é lá que eu quero ir. Abraão, vamos sim, vai escolher a Sodoma? Vai para Sodoma, que eu vou para cá, para a esquerda. E ele desce para Sodoma. E ao descer para Sodoma, o Senhor aparece para Abraão e fala: está vendo? É com os olhos, é que eu vou te dar essa terra. E essa terra continua, vai ser para tua semente para sempre. Porque a bênção não está para cá, mas a bênção está com Abraão. Não importa o lugar, a geografia, o importante é você é abençoado. Está em Santa Teresa, se o Senhor não te fez uma promessa, você é abençoado. No capítulo de número 14, Abraão está tudo certo, está tudo bem, só que a Bíblia vai falar que tem a luta, a briga de 5 reis contra 4, ao qual esses 5 ficavam subjugados por Quedor lá ao ver, um ídolo nome para dar para o filho, se alguém quiser dar o nome para esse filho, Quedor lá ao ver. Subjugou durante 12 anos, no 13º, os 5 reis de Sodoma, entre conflito, não quer mais ser subjugado por Quedor lá ao ver, acaba tendo uma briga entre eles, não aceitam, e o rei vai invadir Sodoma e Ló está lá. Abraão compra uma briga por conta que Deus deu no início, falou para ele sair de perto da parentela, ele leva um parente. Está vendo como Deus fala para sair de perto da parentela? Parece que Deus já sabia que ia dar um problema lá perto do parente, é verdade? E começa a ter essa briga, querido. Ló convoca 318 homens de guerra, na verdade não de guerra, mas que serviam ali, vai lutar contra esse rei. Resgata Ló, porque o rei subjugou também Ló e toda Sodoma. Vai livrar Ló, homem valente, Abraão dos 318, vence, aparece Melquisedeque apresenta, que é um tipo de Cristo, apresenta pão e vinho, e Abraão dá o dízimo de tudo. Dízimo de quê? Porque dos despojos que ele tinha vencido na guerra, porque quem vencia levava o despojo. Dá o dízimo de tudo, e Melquisedeque é um tipo de Cristo, e a tua aparece com pão e vinho, tipificando Cristo. Você entrega o teu dízimo a Cristo, a igreja, enquanto Cristo te dá o pão, o sangue e o vinho, que no caso o sangue é o vinho e o pão que é o corpo, simbolizando você fazendo parte do corpo e do sangue. No capítulo de número 15, o Senhor aparece, querido, para Abraão uma visão e fala: Abraão, não temas, porque grande será a sua recompensa. Abraão reatou e fala: o Senhor que vai dar uma recompensa, se Eliezer o Damasceno de Damasco vai ser o meu herdeiro. Eu não tenho filho, Senhor. Quem disse que vai ser Eliezer? Vai ser um filho gerado por... E aqui é um parênteses, faço uma aplicação, deixa eu te falar algo. Eliezer é um mordomo, ele faz tudo que Abraão manda, sim ou não? Abraão fala: vai lá e vai, Abraão vem, traz, vem, Abraão faz isso, ele faz, só que não vai herdar. Por quê? Porque não é filho. Deixa eu fazer uma aplicação sobre a sua vida. Não adianta você vir para o culto, fazer o que a pastora pede, fazer o que o pastor pede, vem com oração, vem tudo, mas ele não reconhece de fato, vive como filho, não vai herdar. Tem que ser filho, tem que entender que é filho. No capítulo de número 16, querido, o Senhor já está ali, andando com Abraão, só que passou 10 anos. Agar, na verdade não Agar, na verdade Sara, que é a sua, Sarai ainda não mudou o nome, a sua mulher, ela chega e fala sobre a sua semente, é sobre a tua semente, Abraão, que o Senhor falou que vai te dar um filho. Já que eu sou estéril, fala o seguinte: pega aqui a minha jovem escrava Agar, que lembra quando eu vim do Egito? Então pega ela, se relaciona com ela, você vai ter um filho. Nós ajudamos um problema de Deus, ajudamos um problema de Deus, e resolvemos o teu problema, porque Sara simboliza eu e você, o crente da pressa, não espera o tempo de Deus, quer fazer conforme o nosso tempo. Abraão atende a ideia, sempre a ideia, se relaciona sexualmente, nasce com um menino chamado Ismael. Hoje é todo o problema dos muçulmanos, não vou entrar nesse detalhe, você sabe quem é o pai dos muçulmanos, que é Ismael. E querido, interessante é que nasce, Abraão agora está com 86 anos, porque quando ela entrega o menino, entrega a mulher, ele se relaciona, nasce o menino, depois de um ano, 9 meses, quase um ano, o menino tem 1 ano de idade, Abraão 86, e Sara 76. Porque
que é 10 anos mais jovem do que Abraão. Só que no capítulo de número 17, querido, quando Sara ela vai entregar a mulher, antes de entregar a mulher, às vezes a gente fala assim, Sara não aceitou o tempo de Deus, de fato ela não aceitou, só que tudo que ela faz, Melissa, ela faz perante a lei de homem. Por que é lei de homem? A lei, porque a lei, Sara ela viveu ali na época, em uns caldeus, quando as pessoas esposo não, existia um rei chamado Hammurabi lá. Esse rei Hammurabi tinha as leis, os preceitos. Na lei existia uma tábua de luz, ao qual existiam os preceitos, algumas leis a ser seguidas. Dentro dessa lei, falava Hammurabi que a mulher não possuía filho homens, não possuía ter filho mulher, mas filho homens poderiam pegar uma escravidão do seu nome para gerar seu nome. E ela vai diante da lei dos homens, só que Deus, não vamos parar aqui. O Senhor falou que vai acontecer, que ela vai já acontecer, ela vai pela lei dos homens, não vai pela lei de Deus, como Deus falou. Ela vai, pastora, pega, faz conforme a lei de Hammurabi, porque ela já saiu há muito tempo de um dos caldeus e entrega a balançação da Ismael. Acontece todo esse problema. No capítulo 17, o Senhor aparece para Abraão e muda o seu nome. De Abraão para pai exaltado para Abraão, pai de nações ou pai de multidões. E Sarai, que significa princesa, o Senhor muda o seu nome para mulher nobre. Por quê? Porque quando ela era mulher de um pai exaltado, poderia ser uma princesa. Agora, como ela era pai de multidão, tem que ser uma mulher nobre. E agora ela gera, com essa expectativa no coração, o Senhor aparece para ela e vai falar: daqui a um ano você vai ter um filho. Ela e Abraão riram, Abraão também ri. E o Senhor fala: vai nascer e vai colocar o nome de Isaac. Significa sorriso. Está rindo de mim, eu vou rir, você tem para toda a eternidade, Abraão. E dá um filho, daqui a um ano que nascerá um filho chamado Isaac. No capítulo 18, a Santa Trindade aqui aparece no Antigo Testamento, porque não tem essa palavra Trindade no Antigo Testamento, aparece os 3 anos ali, Abraão, simboliza a Trindade ali. E um fica com Abraão e o outro vai até Ló, em Sodoma, porque o Senhor destruiu a cidade. Olha para mim, presta atenção, o Senhor vai destruir a cidade. Só que Abraão fala aquela questão: se tivesse enquanto o Senhor destrói, não. Aí vai descendo, você sabe como é que é. A palavra tu vai começar a relatar, vou voltar para ganhar tempo. A palavra vai começar a relatar aqui agora, querido, que o anjo vai até, 2 anjos vai até Sodoma, e lá Ló está sentado na porta. Lá quando eles entrarem, ele fala que não vai entrar, que vai ficar na praça. Ló insiste, eles entram, você sabe muito bem. O Senhor põe, são os anjos põem cegueira nas pessoas que eles queriam se relacionar à maldade até o Senhor. No capítulo 19 ainda, querido, a palavra ela está no verso número 12, que os anjos chegam e falam assim: Abraão, Ló, o negócio é o seguinte: tem alguém que você pode salvar? Porque Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir, não tem alguém, filho, filha, genro, mora, genro? Não tem. Então ele vai, sabe? No verso 14, a Bíblia fala que Ló chega até o seu genro, que estava no campo trabalhando, e fala assim: vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Só que a Bíblia vai relatar que os genros dele levam, pastora Nolita, levam Ló no escarnecimento, um zombador, zombado. E aqui eu quero fazer uma aplicação, eu falei isso uma vez, vou falar de novo. Cuidado, querido, para você não levar aquilo que é sério na brincadeira. Tem coisa que é séria, tem coisa que é brincadeira. Ló está falando algo sério, e os gêmeos estão levando na brincadeira, acabam perdendo o nome. Falar de Jesus é sério, pegar seu pecado é sério, falar para se consertar é sério, não leva na brincadeira de você. E eles morrem, e os anjos pegam na mão deles e moram. Vai, salva-te por tua vida. Por quê? Porque parente quis ficar, mas você vai. Porque vai ter momento na tua vida onde você vai pregar, tua mulher não aceita. Você vai pregar, teu filho não aceita. Você vai pregar, tua sogra, teu sogro, teu parente não aceita. Se ele não aceita, salva-te por ti mesmo. Viva o evangelho de você, pregue você, viva uma vida reta você. Salva-te por ti mesmo. Ele fala: salva-te por ti mesmo. Porque se cada mulher viu uma estátua de sal, por quê? Porque naquela época a venda era maior a sal. Todo mundo vinha comprar sal, já que todo mundo vive pelo sal, vai virar uma estátua de sal também. A mulher viu uma estátua de sal, está aqui, dá uma pregação maravilhosa. Só que no capítulo de número 20, Abraão desce até Gerar. Vou adiantar: 21 nasce Isaac. Capítulo número 21 nasce Isaac, pastor Nolita, e ela nascer Isaac. Começa agora Abraão alegre, o pai exaltado está alegre.
já esquecendo um pouco. Enquanto Isaac está pequeno, está tudo certo que a coisa ali. Está pequeno, Ismael consegue ficar brincando, atirando flecha, está tudo bem bom, tudo legal. Só que a palavra fala que Isaac vai crescer e vai desmamar, Abraão vai dar uma festa. Aqui entra um problema, eles são irmãos ou não? Eles são irmãos ou não? Só que sabe qual é o problema? Enquanto tem irmão que está pequeno, está bom. O problema é quando o irmão começa a crescer. Quando o irmão começa a crescer, começa a ter problema. Enquanto o irmão está pequeno, está tudo bem, mas quando o irmão começa a crescer, começa a gerar problema. Ele fica com raiva, ele fica chateado, Ademir, e começa a ter uma briga. Sara, pastor, está cheio e fala: está tendo confusão, está tendo briga, vamos sair para embora aqui. O Senhor fala: obedeça essa mulher. Só falei naquela época, hoje não fala, obedeça a sua mulher. Obedeça a sua mulher, faz o que ela está mandando. Ele vai dar pão, dar ordem com água, ele vai embora para o deserto, eu vou para o lado. Querido, nesse momento, que Isaac agora desmamou. Abraão tem 100 anos quando ele nasce. Lembra que Abraão sai com 75? Isaac nasceu, Abraão tinha 25 anos. Segundo alguns estudiosos, há quem diga estudiosos que é quando Deus chega no capítulo 22. Isaac tem 12, mas a maioria diz que ele tem 5, escolhedores, perdão, 15. Vamos supor que vamos pela maioria, se a maioria fala que ele tem 15, ainda tem que ficar, porque se a gente falar, quem sou eu da voz? Mas vamos segundo escolhedores dizer que ele tem 15. Se ele tem 15 de 75 para chegar a 115, quantos anos é? Quem é bom na matemática então agora? Misericórdia, claro. É? Ó, uma vez teve uma irmã, escutei que uma irmã que falou assim. Uma vez teve uma irmã que falou assim. Eu escutei que uma irmã que falou assim: eu sou ótimo no português, mas a matemática é que me derruba. O senhor entendeu que ele está mais derrubado que ela. Olha só. Então vamos lá, 75 para 15, para 115. Abraão tem 40 anos com Deus. Você sabe que na numerologia 40 conta para provar? Porque é no capítulo 22 que o Senhor aparece para o nome Abraão. 40 anos. É a época da prova. Abraão vive para Isaac, Ismael já foi embora. O Senhor fala: Abraão, eu tenho uma prova. Fala, Senhor, qual é a prova? Toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem ama debaixo da terra de Mori. Que era Isaac, é o único filho. Isaac é o único filho. O Senhor está falando: teu filho, teu único. Só que Isaac não é o único filho, tem Ismael. Só que Ismael foi a vontade de Sara, não foi a vontade do Senhor. Aí Deus falou: eu e você da minha aliança só tem? Deus aparece a Bíblia para o teu filho, teu único filho, Isaac é quem ama, e vai a terra de Moriá, ofereça em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão acorda cedo, mas não quer matar o menino, mas obedece. Interessante. Obediência acima de tudo, até mesmo uma decisão minha, vontade dele. Ele quer matar o filho, mas ele acorda cedo, corta a lenha, tudo organizado, porque ele entende que obediência é fazer aquilo que eu não quero. Não é perfeito. Ele vai cortar lenha, pega o cutelo, pega o jumento, 2 servos, bota Isaac lá. Segundo a tradição, né, quem andava no jumento era aquele que era mais jovem, andava ele, e ia embora, foi embora. 3 dias depois ele olha e observa o Monte Moriá. Está ali o Monte Moriá. Chega os 2 servos e fala assim: servo, está vendo esse jumento aqui? Fica aqui com o jumento, porque eu e o meu filho Isaac vamos subir, vamos adorar e vamos. Como vai voltar? Você vai falar que não existiria um registro de ressurreição. Como vai voltar para o menino? Você sabe como é que é o sacrifício? Eu falei muito tempo atrás do sacrifício, quando eu estudei a respeito do sacrifício. Sabe como é que é o sacrifício? Existem vários tipos de sacrifício, só que especificamente o sacrifício do holocausto é colocar o cordeiro, pegar aqui, ó, imolar o cordeiro, a horta, puxar a horta, tirar todo o sangue, colocar no recipiente, pegar, olha só, ele vai pegar o filho, colocar amarrar. Pegar o cutelo, rasgar, tirar todo o sangue que aparece ali, colocar o sangue todo no recipiente, na bacia, abrir de cima a baixo, arrancar todas as pistas, todos os órgãos, colocar no outro pote, pegar a pele, consagrar, amostrar a pele. Depois pega, taca fogo naquilo que ficou no corpo. Pega o sangue que ele colocou e espirra até virar pó. Depois pega os órgãos, espirra o sangue até virar pó, virar pó. Depois pega a pele, consagra ao Senhor, joga lá e joga a pele até virar pó. Ele vai ver o dele, filho dele reator virar fumaça, mas ele está falando com o céu. Fica aqui com o jumento que eu vou subir, vou adorar e vou. Como vai voltar? Não existia, que não teve nenhum registro.
na história de ressurreição, mas ele está falando, eu vou voltar. Sabe o que Abraão está querendo dizer? Por isso que ele pode a fé. É ele dizendo, eu não sei o que vai acontecer. Eu conheço muitos bens sobre o sacrifício. Eu não vejo meu filho virar pó, mas uma coisa eu tenho certeza, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. E se ele falou que através da vida do meu filho vai ser uma multidão de nação, vai ser. E ele vai falar, fica aqui que eu vou subir e vou adorar, mas fica aqui sozinho não. Fica aqui com o jumento. Por que jumento? Porque jumento ninguém colocava no altar. E aí pega. Por quê? Porque quem é primeiro, Moisés ou Abraão? Quem é primeiro, Moisés ou Abraão? Abraão. Abraão é um patriarca. Moisés não é um patriarca. Abraão era muito primeiro do que Moisés. E o Senhor dá as leis para Moisés no Monte Sinai, franco. As leis dão 613 versículo 248 positivo, 365 negativo, 248 corresponde à parte do nosso corpo humano, seja interna ou externa, e 365 ao dia, porque o outro tem 365 dias. O Senhor dá as leis positivas e as leis negativas. As negativas eram no Sinai, com Moisés, e dentre essas leis falava de animais que era puro e animal que impuro. Animal que não podia comer assim como o porco, como o camarão, que na verdade é um fumar. Algumas outras coisas não podiam comer o judeu porque é impuro. Só que tinha animal puro e impuro que você não podia comer, mas poderia usar para trabalho. Só tem um porém. Usava para trabalho, mas não levava no sacrifício, porque sacrifício tem que ser algo. Jumento era um que é impuro, é por isso que Abraão fala: fica aqui no jumento, porque eu vou subir o altar e falar, lá. Ele entende, sem saber que um dia Deus vai dar, querido, o que é puro e impuro para Moisés lá no Sinai, séculos depois, mas ele já não coloca, jumento não dá. Talvez tem gente que não entendi, não, vai entender. Altar não combina com pessoa mentirosa, altar não combina com pessoa certinha, altar não combina com pessoa vigarista, não combina com mentiroso, falastrão, adúltero. Altar é sério. É por isso que não leva jumento para o altar. Fica aqui que eu vou subir e vou adorar. Não vou levar. Jumento não leva altar. Quando eu falo altar, não estou falando só sobre o altar. Quem diz que uma vida não está. Ah, Pedro, eu não subo o altar, não quero que eu não toque. Ok, mas você tem uma vida não está. Está sentadinho com uma vida não está. Se jumento leva jumento para o altar. Fica aqui que eu vou subir e vou adorar. Ele sobe. Isaac só perguntando: vai estar aqui o fogo daquela lenha, mas onde está o cordeiro? Por que ele perguntou sobre tudo isso? Ele fala que é fogo da lenha, mas onde está o cordeiro? Porque Abraão já disse: ele sabe tudo o que ele faz uma outra para sacrificar o Senhor. Porque se você observar, Abraão levanta o altar no cavalo de Moré, adora o Senhor, fez uma promessa de Abraão, desce até Betel, entre Oriente e Jai, levanta o altar, vai para o Egito e volta até Berseba, ali adora o Senhor. Tudo antes de nascer a criança, ele está adorando o Senhor. Mas depois que nasce o menino, você não vai enxergar Abraão edificando, voltando no altar para Abraão. Por quê? Porque infelizmente a aplicação que eu faço tem gente que está no culto, está no seu lugar para promessa. Eu tenho a promessa, me dá, o seu prato, a promessa eu vou te dar. Quando dá, abandona Deus e vai embora. Infelizmente isso é assim. Aí já que Abraão não está oferecendo mais o sacrifício, e o Isaac está aprendendo de voltar ao altar para adorar, vai lá, me dá o teu filho. E o Senhor chama ele, Isaac sabe falar, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o poder para o holocausto? Aí Abraão fala uma frase, fala assim: filho, Deus proverá para si, ou para ele mesmo, o cordeiro para o holocausto. É por isso que Jesus fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque Abraão profetizou que o cordeiro não é Isaac, o cordeiro é o próprio Deus encarnado. Aleluia, filho. Glória a Deus. Aleluia. Aonde está o cordeiro para Deus proverá para si, ou para ele mesmo, o cordeiro para o holocausto, meu filho? Isaac chega, Abraão chega lá no Monte Moriá, no altar, amarra o menino e vai pegar o cutelo para imolar. O anjo do Senhor grita para do alto: Abraão, não estenda a mão para o menino e não faça mal, olha, porque agora eu sei que tem Isaac. Peraí, se Deus não me ensina, ele sabe que agora sabe que tem é Deus. Porque agora eu sei que tem Isaac, Deus não negaste teu filho, teu único filho. Sabe o que? É que Deus sabe que Abraão iria de fato entregar, mas Abraão não sabe.
Abraão só vai saber depois de matar ele. Até a última hora, vou entregar. Mas a expectativa é: Abraão, não estenda a mão. Não faça, querido, olha para cá. Apareceu um carneiro, é o mesmo animal, só que mais velho, travado no mato pela ponta do chifre. E aqui simboliza da minha ponta do chifre. Isso é interessante. Por quê? Porque Isaac tipifica um tipo de Cristo. Existe uma matéria na teologia chamada tipologia, que são as tipificações de Cristo. Isaac é um tipo, Moisés é um tipo, Davi é um tipo de Cristo, tabernáculo é um tipo de Cristo, tudo aponta para Deus. E aparece um carneiro cravado, pastor, pela ponta do chifre do mato. Aí o Senhor fala: eu vou dar na tua descendência, de ti serão benditas todas as maneiras da terra. Juro por mim mesmo. E através de ti vai ser bendito. Por que não é Isaac o sacrifício? Porque Deus não quer sacrifício humano, sim ou não? Mas Pedro, Jesus é humano? Sim, mas também dele. É uma divindade. Como assim? Romanos no capítulo 12, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento, para que os crentes possejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Peraí, sacrifício vivo, santo e agradável? Isaac é um sacrifício, é vivo, sim ou não? Só que Isaac é santo? Não, não é santo. Isaac é vivo? Sim, Jesus é sacrifício vivo. Isaac é sacrifício santo? Não, não é santo, Jesus é santo. Isaac é sacrifício agradável? Não, mas Jesus é agradável. Aleluia. Sacrifício vivo, Isaac é vivo. É santo? Não, por quê? Porque Isaac tem erros. Qual é o meu erro que é mentido a respeito, falando que ele é irmão? Abraão não mente, mas Isaac mente. Primeiro erro, não pode ser. Mas aqui ele ainda está novo, a frase mentiroso, sabe? Deus não sempre mente, vai mentir. Segundo erro, ele faz dissensão, vamos dizer assim, escolha entre um filho e o outro. Ele faz escolha entre um filho e o outro. Ele ama mais a Esaú do que a Jacó. Se o terceiro, qual é o erro de Isaac? O terceiro é um erro, é ele dar a bênção, a primogenitura para quem não quer as coisas de Deus. Porque infelizmente ele olha e fala: porque eu amo mais esse, eu dou a bênção para esse, enquanto esse não liga para a bênção. Jacó liga para a bênção, Jacó quer a bênção, mas ele dá para Jacó, ele dá a bênção para quem não quer, ele erra, fazendo a seleção também. E o quarto, quando Rebeca entristece, ele não consola. Ele tem 4 erros, então o sacrifício de Isaac é vivo, não é santo e não é agradável. E Cristo é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por que ter o sacrifício vivo? Porque Cristo vai se entregar dentro da cruz, ou não? Sim. Cristo é santo? Sim. Errou com Isaac? Não. Só tipifica, mas não errou. 1 de Pedro, no capítulo 2, verso de número 21. Porque para isso que sou chamado, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais suas pisadas, a qual não cometeu pecado e nem sua boca achou-se engano. Não tem pecado. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo número 5, verso número 21. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Hebreus no capítulo 4, verso número 5, verso 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que pode compadecer sobre nossas fraquezas, mas havendo um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Glória a Deus. João no capítulo de número 8, verso número 46, Jesus conversando com os fariseus e escribas, ele fala: quem dentre vós pode cometer julgar-me sobre pecado? E se eu falo a verdade, por que não crê em mim? O Papa Cristo falou: não tem pecado, a Bíblia é clara, Cristo não peca. Então para Cristo pode ser um sacrifício perfeito, agradável. O sacrifício é perfeito de Cristo. E como eu disse, Isaac ele tipifica Jesus. Lembra da pergunta de Isaac? Qual foi a pergunta de Isaac? Onde está o cordeiro para o valor? Onde está o cordeiro para o valor? Porque o sacrifício pelo perdão do pecado é o cordeiro. É por isso que um dia a pergunta de Isaac fica: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E passa-se séculos. Entra Jacó, entra Isaac, entra todos. Séculos depois, o sacrifício continua sendo um animal, pegando um cordeiro para poder pagar pelo pecado. E no outro ano, o pecado estava de novo, tinha que fazer de novo.
E a pergunta de Isaac está: cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão, Deus poderá falar assim: por quê? Porque Deus respondeu a Isaac, Deus responde a Abraão. João Batista batizando no Rio Jordão, lembra? Lembra João Batista batizando no Rio Jordão? Aí aparece lá do outro lado do Jordão, João Batista olha e fala: Isaac, eis ali, Isaac, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tua pergunta, Isaac, é onde está o cordeiro? Séculos depois, o próprio João Batista vai falar: está ali, Isaac, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro ele não tapa, o cordeiro perfeito, santo e agradável, ele não tapa, ele tira. Lembra que eu falei que a história é mesmo? Vai ler a tipologia, tem um livro de tipologia muito bom. Quem quiser depois eu me conto. Isaac, lembra que eu falei que Isaac, segundo a tradição, o filho mais moço é o que é no jumento? Isaac vai o sacrifício, está indo da casa da Cela até Moriá. 3 dias andando. 3 dias andando, olha para cá, para terminar. 3 dias andando. Para ir para o sacrifício. Sentado no junto, Jesus não é nada como fala. Vai para o sacrifício da cruz também. Sentado no junto. O profeta Zacarias profetizou. Capítulo 9, verso 9. Exulta Jerusalém, alegre a aflição, eis que o teu rei virá de justo salvador pobre, montado sobre o jumento, sobre o filho de jumento. O Senhor também está se apresentando para o sacrifício. Nenhum jumento. Isaac chega até o Monte Moriá. Sobe conversando com o pai da noite. E tudo isso ficou muito próximo. Ele é como se fosse daqui, na reta entre um e o outro, o Monte Moriá e o Monte Golgota. Bem próximo. Nem quilômetro. Os dois montes são vizinhos do outro. Isaac sobe conversando no Monte Moriá. Jesus sobe Pedro. O Monte Golgota para o sacrifício calado. Depois o cordeiro muito Israel foi levado ao matador. Isaac sobe da companhia do Pai, Jesus sobe sem a companhia, carregado por uma multidão. Sobe sozinho, só ele para o Pai. Isaac chega até o Monte Moriá, não amarra, bota no sacrifício e amarra, concorda. Jesus sobe na coisa preso, bom? É. Quando Abraão vai matar Isaac, eu imaginei que grita, Abraão, Abraão! Não, escreva na tua mão. Quando o cordeiro de Deus está na cruz, ele diz: Elohim, sabe o que significa isso? Está lá na sabatina. Deus meu, porque desaparou. Está na companhia do Pai, o Pai vai matar, Deus brada não. O outro está sozinho na cruz, carregando o meu pecado, carregando o seu pecado. Quando ele vai se entregar, ele está só. Ele sente aquela ausência do Pai, ele grita: por que ele está mal? Abraão entende, tem um carneiro, pega esse carneiro e sacrifica. Olha Abraão descendo com a promessa. Ele não falou: fica aí no jumento, porque eu me vamos subir, vamos adorar e vamos. Olha ele descendo aqui com a promessa dele. Eu falei que ia subir e vou voltar. É hoje que você fica com a promessa dele. Está descendo com a sua promessa, Isaac. 3 dias depois de descer do Moriá, vivo, ele chega aí. Lembra disso? Lembra que eu falei 3 dias? 3 dias depois, ele levou 3 dias para chegar no Moriá. Desce vivo 3 dias depois, está em casa. E o cordeiro perfeito desce morto, mais 3 dias depois. Aleluia. Isaac desce vivo 3 dias depois, está em casa. Jesus desce morto do Calvário, mas 3 dias depois ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não falou para ele, Franco: tu tem tua promessa, eu vou subir, vou adorar e vou voltar. Porque ele tem uma promessa e vive, não morre. E não pensa você: eu tenho uma promessa de Deus, vou terminar. Eu tenho a promessa de Deus e não morro. Meu filho está na droga, meu filho está na droga, meu filho está
quem vive a promessa não sai, aí não morre, não tem base. Números no capítulo de número 34, verso de número 11, a Bíblia vai falar: de certo, aqueles que saem da terra do Egito de 20 anos para cima não verão a terra prometida que jurei aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque não andaram de acordo com a minha promessa, não andaram de acordo com obedecer às minhas leis, a não ser Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que perseveraram a andar no meu caminho. De 21 milhões de pessoas andaram na terra, mas a promessa era para todos, sim, mas não entrar na terra, só 2 que andou de acordo com a promessa, diz o Senhor. No instante, não entrou. Ah, o pessoal entrou 2, não, entraram milhares, mas de 20 anos para cima, só 2 entraram. Até o próprio Moisés não entrou. Não pensa tu que você tem uma promessa? Ah, Deus continua zoando, vou continuar dizendo que não é uma promessa, não. Deus não se deixa de você. Se você viver de acordo com a promessa, você vai ver se cumprir a promessa da tua vida. Viva a promessa. Porque Isaac não vai morrer. Não é por Isaac, não é por Abraão, não é o quanto Abraão é bom. É pela que vem da semente. Quem é aquele? O nosso Senhor e Salvador. Lembra que ele falou? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que em ti? É Deus dizendo: da tua semente, da tua descendência, um dia vai vir que vai fazer bendita toda a família da terra, a saber, o nome de Jesus. Esse é o nome que te traz salvação. Atos 4:12, nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a saber, o nome de Jesus. É o nome que te salva, o nome de Jesus. Não é o quanto Isaac foi bom, não é o quanto Abraão foi bom, o quanto o Senhor Jesus é bom e te ama. Se coloque em pé, se você tem uma promessa, querido, viva a promessa, que a tua promessa não vai morrer, porque você vai viver um novo tempo, amém? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor.